Os teóricos da existência de antigos alienígenas acreditam que existem pirâmides secretas escondidas em todo o mundo, que foram construídas por eles ou representantes de civilizações desconhecidas. Entre as possíveis localizações de tais pirâmides está a Antártida, e apenas recentemente uma pirâmide que pode ter 100 milhões de anos foi encontrada no continente gelado. Esse é o infinito. E hoje vou falar sobre essa pirâmide, assim como sobre outras pirâmides misteriosas ao redor do mundo. Vamos nessa! Falar sobre um continente gelado com pirâmides escondidas se tornou cada vez mais frequente depois que o Google Earth tirou fotos de montanhas em formato de pirâmide na região há vários anos. Logo, os pesquisadores dessas pirâmides começaram a aparecer, e com eles teorias interessantes também começaram a surgir. O autor de uma delas, David Childress, está convencido de que nas neves da Antártida estão as pirâmides mais antigas da Terra. Como uma área de localização potencial desse objeto, ele chama de Cordilheira Shackleton. Na suposta montanha com 4 encostas íngremes perto dessa cordilheira, ele viu semelhanças com a Grande Pirâmide de Gizé. Ele é apoiado por outros teóricos que acreditam que é uma pirâmide artificial, não uma montanha piramidal. Como ele sugere, a pirâmide gigante da Cordilheira de Shackleton é a mais antiga pirâmide existente no planeta. Além disso, em sua opinião, a pirâmide pode ser o protótipo de todas as outras estruturas semelhantes construídas na Terra. Refletindo sobre essa pirâmide na Antártida, Childress e outros teóricos chegaram à ideia de que ela foi erguida cerca de 100 a 120 milhões de anos atrás. Naquela época, o continente estava mais próximo do Equador e não estava enterrado sob um manto de neve. Eu devo dizer que há alguma verdade nisso. Os cientistas realmente provaram que há muito tempo a Antártida não era apenas mais quente do que agora, mas era um verdadeiro paraíso tropical. Acredita-se que até antes de 50 milhões de anos, a Antártida era coberta por selvas, palmeiras e praias arenosas, e lembrava Nova Zelândia ou Madagascar dos dias modernos. Tudo fica claro com isso, mas e a datação da construção da pirâmide? Como poderia ter sido construída 100 milhões de anos atrás se não havia humanos na Terra então, e os dinossauros reinavam? Os teóricos acreditam que essa questão não deve ser considerada com base na ciência oficial. Em sua opinião, a pirâmide na Antártida foi construída por representantes de uma civilização antiga desconhecida, que floresceu há aproximadamente 100 ou 120 milhões de anos atrás. Parece loucura, mas se olharmos para a situação do lado da ciência não oficial, pode ser verdade. Além disso, outras descobertas, incluindo várias outras pirâmides incomuns, indicam que civilizações antigas e desconhecidas podem ter existido na Terra. Vamos averiguar. Pirâmides bósnias. Por falar em pirâmides incomuns e misteriosas, eu devo começar pelas pirâmides da Bósnia. É possível chamá-las, em geral, de as pirâmides mais conhecidas do mundo depois das egípcias. E tudo porque há cerca de 15 anos elas causaram sensação no mundo científico e pseudocientífico. Elas foram descobertas pelo arqueólogo amador Semir Osmanagic, enquanto estudava as colinas em Visoko. Semir descobriu que algumas delas tinham uma forma piramidal suspeitamente regular. Encorajado por essa descoberta, o pesquisador se apressou em especular que as colinas eram na verdade grandes pirâmides, que ele chamou de Pirâmide do Sol e Pirâmide da Lua. Segundo Osmanagic, as pirâmides têm cerca de 12 mil anos, e segundo outros teóricos são ainda mais velhas, e têm cerca de 35 mil anos. Externamente, as pirâmides parecem montanhas comuns, porque com um longo tempo de inatividade foram cobertas por florestas e outras vegetações. A maior das duas pirâmides, a Pirâmide do Sol, tem 220 metros de altura, o que significa que é cerca de 80 metros mais alta do que a Pirâmide de Khufu. Semir tem certeza de que as colinas da Bósnia são exatamente pirâmides, como indica outro detalhe. A Pirâmide do Sol está voltada estritamente para o norte com um erro de apenas 12 segundos angulares. Sob uma camada de grama nas colinas, há placas e túneis de concreto polido. Isso pode indicar que as montanhas e colinas podem realmente ser pirâmides. Embora a ciência oficial não reconheça as pirâmides da Bósnia, Semir está confiante de que está 100% certo e de que as pirâmides da Bósnia são criações complexas de uma civilização pré-histórica da qual não sabemos nada. A Ásia também tem seus próprios mistérios. Muitas pessoas não sabem que existem pirâmides na China. Pesquisadores modernos conhecem a localização de mais de 100 pirâmides chinesas antigas. A mais famosa de todas é a Pirâmide Branca. Foi descoberta pela primeira vez pelo piloto americano James Gaussman no final da Segunda Guerra Mundial. Entre os picos das montanhas, em um pequeno planalto, ele viu uma pirâmide branca como a neve, que era difícil de comparar com qualquer outra estrutura arquitetônica do planeta. Depois de estimar o tamanho da pirâmide, James supôs que ela pudesse ter 300 metros de altura, tornando-a 2 vezes mais alta que a Pirâmide de Khufu. Depois disso, a Pirâmide Branca começou a ser examinada. Cientistas amadores e profissionais sugeriram que ela é exatamente uma pirâmide e não uma montanha piramidal. Isso
Isso é indicado pelo fato das placas gigantes trabalhadas por joias, que são encaixadas umas nas outras com a precisão de uma filigrana. No entanto, os cientistas não sabiam dizer quem exatamente construiu a Pirâmide Branca e como exatamente foi construída. Também não se sabe para quem essa pirâmide foi construída. É curioso que logo após a sociedade começar a falar sobre a nova descoberta, o governo chinês fechou a área adjacente à pirâmide para turistas. Talvez eles estejam escondendo algo. Também há segredos no sul, no sudeste da Ásia. Por exemplo, na Indonésia, na ilha de Java, existe uma misteriosa pirâmide, Gunung Padang. Por muitos anos ela não foi encontrada devido ao fato de que a pirâmide estava escondida sob uma camada de terra na montanha Padang. Por milhares de anos acreditava-se que a montanha era natural, e os moradores cultivavam cuidadosamente suas encostas, plantando nelas. Para a surpresa dos pesquisadores modernos, a montanha era oca. Sob uma espessa camada de terra, uma enorme pirâmide com idade de pelo menos 15 mil anos foi encontrada. A pirâmide, escondida atrás das encostas suaves da montanha, tem cerca de 200 metros de altura. Foi construída com blocos maciços esculpidos em rocha vulcânica, e vale ressaltar que em muitos blocos existem traços óbvios de processamento artificial. Os cientistas não podem adivinhar como e com quais ferramentas o processamento foi realizado há milhares de anos. Além disso, eles não conseguem decifrar as inscrições encontradas nas paredes da pirâmide. O estudo contínuo de Gunung Padang vem acontecendo há mais de um século, mas os cientistas ainda não foram capazes de resolver o mistério da origem da pirâmide. Muitos teóricos e até pesquisadores profissionais não têm dúvidas de que Gunung Padang poderia ter sido construída por representantes da civilização pré-histórica ou mesmo por alienígenas. O Templo de Kukulkan, ou La Pirâmide, é uma pirâmide bem conhecida e familiar para muitas pessoas. Ao mesmo tempo, é uma pirâmide muito incomum, que ainda esconde muitos segredos. É uma estrutura de templo dedicada ao deus maia Kukulkan, sobrevivendo entre as ruínas da antiga cidade maia de Chichén Itzá. A estrutura está localizada na península de Yucatán, no México. A altura da estrutura é de 24 metros. A pirâmide é precisamente orientada ao longo dos lados do mundo e tem 9 degraus em cada face. A pirâmide possui uma massa de características únicas associadas aos ciclos astronômicos e geográficos da Terra, e portanto é de grande interesse científico. Cálculos matemáticos precisos vinculam literalmente todos os elementos e parâmetros da pirâmide a um evento astronômico ou geográfico importante. A suposição principal é que a pirâmide foi usada durante séculos para rituais e sacrifícios maias, como evidenciado pelas figuras e altares de sacrifícios encontrados dentro de suas paredes. Recentemente, os cientistas fizeram uma grande descoberta relacionada a ela. Acabou sendo a personificação material de um calendário maia complexo, que por sua vez está inextricavelmente ligado à mitologia. Embora os cientistas estejam fazendo progresso gradual, estudando a pirâmide cada vez mais, eles ainda precisam descobrir muitos detalhes sobre a estrutura. Quanto aos detalhes, os cientistas ainda estão descobrindo como as lendárias pirâmides egípcias foram realmente construídas, em particular, ao respeito dos métodos de construção. Atualmente não se sabe como essas estruturas foram erguidas, então agora eu proponho aprender um pouco sobre isso. Como os trabalhadores levantaram as pedras? De acordo com uma teoria, uma rampa em espiral pode ter ajudado a fazer isso. Tentando desenvolver a teoria da rampa, os cientistas começaram a entender que a rampa em espiral poderia ter sido construída simultaneamente com a pirâmide. Ficaria do lado externo da pirâmide e ascenderia continuamente conforme a pirâmide fosse construída. O problema principal do uso de uma rampa em espiral, porém, é o manejo das pedras. Arrastar pedras gigantes morro acima é difícil, e ter que girá-las constantemente para subir a espiral cria uma dificuldade ainda maior. Portanto, a teoria da rampa em espiral externa é implausível. Quanto mais tempo as pessoas gastam tentando descobrir como as pirâmides foram construídas, mais a resposta parece sugerir outra coisa. Embora a intervenção alienígena seja geralmente rejeitada pelos cientistas, mesmo assim, egiptólogos acreditam que as pirâmides podem muito bem ter sido construídas por eles. Técnicas de construção muito avançadas que não podemos replicar até hoje. A perfeita face para o norte da pirâmide de Khufu, uma correlação entre a localização das 3 maiores pirâmides e o cinturão de Órion, da constelação de Órion, a incrível velocidade de construção, a complexidade da construção e muito mais. É difícil acreditar que estruturas tão elaboradas e complexas como as pirâmides egípcias foram construídas por povos antigos. É possível que forças extraterrestres estivessem envolvidas na construção. Isso é tudo, pessoal. Quem você acha que construiu as pirâmides egípcias e como eles o fizeram? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.